Vamos ver a próxima foto? Vamos ver qual é? Essa aqui o que que é? Aí é o seguinte, a Embaixada Brasileira no México, ela nos deu total apoio, inclusive até um momento, eu acho que importante de agradecer, né, a Embaixada Brasileira no México e todas as pessoas que trabalham na Embaixada, porque eles nos apoiaram absolutamente em tudo, desde a chegada na Cidade do México até o retorno ao Brasil. Né? A cada ponto da expedição, a gente informava a Embaixada, eles estavam sempre monitorando a nossa expedição. E esse local é o Salão Nobre da nossa Embaixada lá no México, e nós estávamos fazendo um trabalho aí, porque nós tivemos alguns momentos lá, assim, de muita reflexão, de levantamento de dados, de trabalho, e nós tivemos esse trabalho na Embaixada. Vocês foram em 4 brasileiros? Aqui nós temos o professor Tiago, que é historiador, que inclusive foi meu aluno há 12 anos atrás. É mesmo? Isso, e hoje ele faz parte do grupo. Que legal. O Alexandre Abramson, que é engenheiro de rede, que ele cuidou de toda a parte de conectividade, internet. E o professor Márcio Maia. Maia. Mera coincidência. Eu não acredito em coincidência. Não existe. Maia, que é matemático e ele trabalhou com toda a parte de assessoria de astronomia. Pela relevância da astronomia maia, então era importante um profissional que tivesse também esse conhecimento. E a equipe Brasil, ela era formada também por um engenheiro de sistemas, que é o Leandro Zermiani, que cuida de toda essa parte aí de sistemas e internet, etc., e um grupo de profissionais também da área de história, de geografia. Então vocês foram em muitos? Dando respaldo. Não, na verdade nós somos em 4. Aí esse grupo todo México, lá? E na equipe Brasil um outro grupo de profissionais para dar todo esse respaldo para nós. Muito legal. Para poder, obviamente, equacionar, cuidar de toda a dinâmica da expedição. Agora você imagina se o nosso país tivesse o hábito, vamos chamar assim, de incentivar esse tipo de expedição e esse tipo de valorização da cultura no mundo, né? Sim, infelizmente o patrocínio para esse tipo de trabalho é muito difícil. Nós não conseguimos um patrocínio total, nós tivemos um patrocínio mais ou menos de 50% do valor da expedição e o resto, obviamente, recursos próprios, né? E eu tenho o orgulho de dizer que tudo isso nós trouxemos de volta para o Brasil e hoje o nosso sonho é que o Brasil tenha uma referência muito forte em relação às pré-colombianas e centros de pesquisa, universitário, enfim, para a gente poder democratizar isso, né? E o que eu acho interessante, isso tudo, na verdade, trouxe uma influência muito grande para o mundo todo. Sim. Não só para quem vive nessa região que os maias... Não, hoje está sendo falado no mundo inteiro. Pois é, né? Quer dizer... Não... O meu site é visitado diariamente, assim, por pessoas do mundo inteiro. Rússia, China, Japão, Indonésia, gente do mundo inteiro querendo saber sobre os maias, né? Até por ano de 2012, enfim, que tem essa discussão toda. Mas então, fica nessa que o mundo vai acabar em 2012, não. que os maias, na verdade, fizeram ali um estudo, chegaram nessa conclusão. Mas a gente está matando, acabando com o país bem antes de 2012 chegar, né? Sim. E com o mundo, né? Pensando a questão ambiental, então... verdade, nem se fale. E essa foto aí? Essa cidade, uma cidade chamada Mayapã, ela foi muito importante porque ela formava uma liga de cidades, estado, e ela chefiava essa liga, né, entre Oxmal, Chichén Itzá, e esse observatório que nós estamos vendo é um observatório astronômico. Lembra o observatório de Chichén Itzá. É muito parecido. E é um Só ponto, que é mais baixo, parece, né? E ele tem um formato um pouquinho diferente. E repara que a porta, ela também não está simétrica com a escada. Por quê? Porque a base do templo está voltada para o norte magnético. E a cúpula ali, a parte central do observatório, está voltado para o norte geográfico. Então, por isso, essa diferença em relação à escadaria. Mas como que eles conseguiam saber qual era o norte magnético e o geográfico? Eu não consigo entender. O que eu costumo dizer, né? A civilização maia, ela é incrível, ela é magnífica, né? O conhecimento matemático, astronômico dessa civilização é incompreensível para o seu momento histórico. Óbvio que a gente, como cientista, pesquisador, a gente tenta buscar base documental, tenta buscar coerência, mas às vezes a gente se depara em situações que a gente não tem respostas. Sabe que outro dia eu estava conversando com um físico quântico que me disse que só existe uma explicação para esses povos antiquíssimos terem conseguido empilhar, não é este caso, mas da pirâmide sim,
pedras de, às vezes, 1 tonelada. Isso, no México, os maias, os egípcios, através da física quântica. Quer dizer, é a única forma, que não tinha guindaste, não tem absolutamente nada que pudesse contribuir, ajudar esses povos a colocarem essas pedras empilhadas, porque se não fosse a física quântica. Tem coisa que é inexplicável. O calendário maia, os calendários, né, que eles tinham vários, circulares e lineares, todos eles são perfeitos. O calendário Rabi, que é o terrestre, que seria de 365 dias, ele foi superado só pelo calendário astronômico absoluto, no século XX. Ou seja, é sensacional o conhecimento que eles tinham, né? E eles realmente conheciam o cosmos. Eles conheciam os movimentos de Vênus, da Lua, o momento de rotação e translação da Terra, né? Eles tinham esse conhecimento, né? É impressionante. É impressionante mesmo. E aqui? Aí é o seguinte, Kátia, a igreja de São Miguel fica num povoado chamado Mani. Mani? Mani. E nesse local, exatamente onde eu estou, aconteceu o famoso ato de fé do bispo Diego de Landa, que foi o primeiro bispo da península do Yucatán. E, infelizmente, nesse local, vários códex, que é como se fossem livros da civilização, foram queimados aí, em praça pública. Foi um grande ato. Né? E boa parte da documentação que existia quando os espanhóis aqui chegaram foi destruída. Né? Mas conversando lá na região de Mani, que é um povoado hoje que nós podemos afirmar que 90% da população é de ascendência maia, inclusive com costumes alimentares, mantendo a tradição? Mantém a tradição. Que legal. Inclusive rituais ainda, né, que remete a esse imaginário religioso maia. Não com sacrifício humano. Gente. Obviamente. Assim, furando, porque as pessoas, tem que matar. Não. Furar uma orelha, uma gotinha de sangue. Nem esse tipo de ritual eu acredito que hoje não. É uma prática muito mais filosófica, né? E nesse local foi feito esse ato. E lá conversando, eles nos falaram o seguinte, que existe muita documentação que foi preservada. Estão aonde? Com anciões. Talvez com homens e mulheres ainda ligados a uma tradição maia, né? E que até hoje eles preservam esses documentos. E eles não te né? mostraram nem um livrinho? Olha, eu confesso que nós tivemos acesso a muitos documentos, pirâmides, acessos em áreas internas, né? Para pesquisador. Nós tivemos um trabalho muito interessante nesse sentido. Mas essa coisa da cultura maia é uma coisa muito séria. Né? É uma coisa muito preservada e eu acredito que isso eu nunca teria acesso, né? Até porque eu não sou maia, eu não sou nem mexicano, né? Eu não sou daquele território. Então, o preservar hoje esses documentos, eu acredito que é positivo isso. Não, eu também desta acho forma, que é positivo, porque eu não sei como que isso seria lidado, como isso seria cuidado, né? Para qual museu iria, para quem iria, quem teria acesso. Mas será que iria para o Museu da Europa? Será que todos teriam acesso? Será que o maia mesmo, que é o dono daquela tradição, será que ele poderia visitar? Será que ele poderia ter acesso? Né? Não. Então são questionamentos que eu faço que talvez torna-se real e coerente. Isso está na mão de quem deve estar. Basta a gente lembrar do Museu do Cairo. Sim. Que há bem pouco tempo atrás foi... Está reivindicando lá. Foi saqueado também, sim, né? Sim. Porque isso eu acho, sim. Não é saqueado? Eu acho que muitas peças foram roubadas, sem falar das peças todas da história egípcia que estão na Europa. E foram tomadas de que jeito? Foram compradas por preço de banana? Não só compradas, como pilhadas durante o processo neocolonial na roubadas, África. Né? Foi levado por França, por Inglaterra, enfim. Então. Voltando à civilização maia, vamos ver mais uma foto? Olha, esse é o calendário. Mas onde que é essa peça? Na verdade, essa peça fica no Museu de Antropologia e História, na cidade do México, no Distrito Federal. E essa placa, na verdade, esse monumento, é a placa do Sol. Ela é asteca. Né? Inclusive, existe muita confusão em relação a isso, o calendário? Dizendo que é o calendário maia, mas na verdade não. Este calendário, na verdade, essa rocha é a rocha do Sol, é a pedra do Sol, e ela é asteca. Mas o simbolismo é muito parecido Parece, com o existe muita similaridade entre astecas e maias, em muitos símbolos, né? Inclusive em relação a algumas divindades. Mas no caso aí nós temos um culto ao Deus do Sol, né? Nós remete aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os colaterais,
né, e os subcolaterais. E ali nós temos várias inscrições que remetem também a esse culto ao sol, né, a essa estrutura religiosa asteca. Então, na verdade, esse símbolo é asteca, não é maia. Mas você olhando para esse símbolo e analisando, você consegue até captar o que eles imaginavam em relação à astronomia? Sim, olha, e de que forma? Na verdade, aí remete a uma série de elementos da astronomia. É um monumento que remete muito à ideia de tempo, né? Não vamos esquecer que os maias, como os astecas também, mais os maias, mais os astecas também tinham um fascínio pela ideia do tempo, né? O tempo era fundamental para essas civilizações. Eles tinham uma discussão, um pensamento filosófico muito profundo sobre o tempo, né? Os maias, então, é incrível a ideia. Eles eram fissurados, eles eram apaixonados pelo entendimento do tempo, né? Inclusive a visão que eles tinham de morte é diferente, a visão de vida é diferente da nossa, né? A visão não é retilínea do maia, como por exemplo é o pensamento ocidental. O pensamento maia é circular, né? Então é mais ou menos uma formatação diferente. Tipo? A abstração é diferente. É mais ou menos assim. Nós temos uma visão muito de nascer, viver e morrer. Morrer, é. Não. Para os maias, isso é cíclico. O nascer e morrer é detalhe, faz parte de um processo... Como se fosse a filosofia espírita? Sim. Das reencarnações e tudo mais? Sim, tem uma lógica. Na verdade, o morrer era bom dentro da visão maia, né? Sinal porque que você cumpriu a sua missão. Você cumpriu. O morrer ia depender do que você fez em vida. E a possibilidade de você renascer de Xibalba e renascer para o mundo ia depender muito do que você fez em vida. Por isso aquela ideia de Kukulkan, que é a ideia da superação humana. Ou seja, eu vou ter uma vida que eu busco a superação, que eu busco a perfeição no sentido de ter uma morte que vai me levar a uma vida novamente. Que na verdade o sentido de morte é o sentido de vida também. Mas para os maias, assim como para os astecas, a pessoa morria e voltava numa condição de ser humano ou de animais, de deuses? Isso era uma evolução? Não, isso não teria, na verdade, essa lógica. A visão de retorno seria humana, né? Inserido dentro de um processo social, que depois eles teriam as determinações pela astronomia, astrologia, enfim, e a partir daí ele teria uma determinação em vida.